Então, Catiúcia Garcia Vilela, muito boa noite, seja bem-vinda, a palavra é toda sua. Agradeço imensamente o convite, através da Meire, serviu de ponte para esse momento. E nós sabemos, somos conscientes que existe fios do amor em tudo e em todos. Nós estamos tecendo a vida a partir destes fios. Então, gratidão pelo convite, pelo carinho e pelo acolhimento. Vocês são muito acolhedores e isso é muito importante no momento em que todos nós estamos necessitados de carinho, de fraternidade, de compaixão. Então, recebo minha reverência e minha gratidão em nome do Instituto Calel, que é um instituto filantrópico, que eu até comentei com o Renato, que conversa muito bem com o trabalho de vocês. É muito interessante essas conexões, né? Que a vida vai nos permitindo vivenciar. E estou aqui à disposição. Eu trouxe um tema, eu até mencionei para o Renato, que para mim às vezes é desafiante escolher algo, né? E aí veio na intuição para falarmos deste tema. Eu vou falar um pouquinho do que é o Instituto, né? Como o Renato me permitiu trazer essa fala. Eu vou colocar aqui o slide que nós preparamos, que na verdade eu vou usar só algumas imagens, algumas falas. Ele parece ser grande de slide, mas não vai ser utilizado na sua totalidade. É mais mesmo para nós termos este, esse compartilhar com vocês. Deixa eu colocá-lo aqui aberto. Só um minutinho. Vou abrir ele, né? Que ele está fechadinho. Abriu. É, o Instituto Calel é uma manifestação do amor. Calel é o nome do meu primeiro filho, então ele está diretamente conectado com a minha história de vida. O Kal-El é o nome do super-homem. Quem conhece o super-homem? Enquanto vivia em Krypton, que é Kal-El, que significa amigo de Deus em hebraico. E o Kal-El se fez através do meu ventre, né? Nasceu através do meu ventre, ficou 5 dias conosco e partiu à pátria espiritual. E eu falo que ele me virou do avesso. Eu vim da área jurídica, trabalhei por 13 anos na área jurídica, dando aula na universidade de direito, de processo civil. Então, minha vida realmente, eu falo que são duas vidas na mesma vida. Foi uma ressurreição e uma reencarnação na mesma existência. E o desencarne do Kal-El me fez remanejar algumas circunstâncias da minha vida, do meu destino. E aí surgiu o Instituto Kal-El, que é um instituto de benemerência filantrópico, sem fins religiosos, que promove saúde. Eu passei por uma questão de saúde grave na minha gestação e tive uma síndrome de HELP, que é uma pré-eclâmpsia aguda. Então, eu fiquei ali permeando os fios da vida, mais lá do que cá. E uma gestação que findou muito grave. E quando o Kalel nasceu, eu senti que algo ali estava acontecendo. E eu precisava olhar com bons olhos para o que estava acontecendo. E o Instituto Kalel é uma instituição que atende de maneira gratuita as pessoas que chegam até nós. Nós somos voluntários que ofertam o seu dom, ofertam o seu talento através do olhar da ciência, da espiritualidade. Nós temos várias terapêuticas, vários profissionais da área da saúde que atendem dentro do Instituto gratuitamente. Então, tivemos trabalhos coletivos já, a gente vai até as instituições também que necessitam, tem um trabalho itinerante e tem um trabalho também dentro do Instituto por agendamento, tanto presencial como online.
né? Então, saibam que quem precisar de atendimento terapêutico, aí tem uma janelinha aberta aí que faz essa promoção de saúde integrativa, né? Com atendimentos na área terapêutica. E isso é uma síntese do que aconteceu, e o Kaleo deixou um legado muito grande, e minha vida fez uma guinada. Da área jurídica, eu fui para a área terapêutica, né? E me aprofundei em mim, em meus processos de autocura, né? Eu recebi um diagnóstico que eu não poderia mais ter filhos, logo com o desencarne do Kaleo, que foi meu primeiro filho, e talvez daí que vem essa mensagem de hoje e também do que a gente promove em cursos, em palestras, enfim, no nosso processo de aprendiz aí deste caminho e de promoção de saúde integral. Eu recebi um diagnóstico que eu não poderia ter filhos, né? Por conta da gravidade do que eu tive. Eu fiquei em UTI, interna, por alguns dias, logo após a cesárea do Kaleo. E eu tinha certeza que eu teria filhos, eu nunca tive dúvida que eu teria outros filhos, né? E estes filhos vieram, 8 meses depois eu estava grávida novamente, do Eliel, que hoje vai fazer 10 anos, agora em julho, né? Depois do Noah, que está com 7 anos, e a Caena, que está com 5 aninhos. Então, nós vivemos um processo muito intenso, de autocura, de rebuscar, de nos rebuscar. E aí foi minhas formações e foi tudo que eu fiz em prol deste processo investigativo. Eu falo que eu me investiguei, eu fui meu laboratório. E aí surgiu essa necessidade realmente de promover saúde e eu me lancei na área terapêutica. E hoje eu tenho uma clínica e trabalho com isso 24 horas por dia e dou graças a Deus por isso. E aí vem essa mensagem para nós olharmos para isso hoje como um ponto de vista, né? Tudo é um ponto de vista. E eu trouxe essa passagem do Evangelho, que para mim nada tem de religioso, mas com uma senha de consciência, né? E para nos dizer que nós somos aquilo que concebemos, né? Então, a partir do momento que eu colapso uma informação, eu passo a ser aquilo que eu incorporei, né? E eu citei o exemplo da minha vivência pessoal, porque eu poderia ter incorporado a informação de que eu não poderia ter filhos, e isso poderia fazer diferença em minha biologia, né? Então, nós estamos falando aqui de um processo integrativo, um processo que une espírito, mente, emoção e corpo. E a partir da minha convicção e daquilo que eu já enxergava como possibilidade, eu pude ter estes que estão como filhos, né? Inclusive em tempo recorde, que ninguém imaginou, que 8 meses depois eu estaria gestante novamente de um processo totalmente natural. Eu falo que foi meu processo de autocura muito forte. Eu tive vivências muito fortes de autocura. E o Eliel veio para provar que somos aquilo que acreditamos, né? Por mais desafiante que isso possa parecer, né? Numa dimensão que nos mostra a todo tempo para o nosso sombrio, para aquilo que está encoberto em nós, e nos convida a ir além, né? Eu sinto que a tridimensão nos convoca para ir além do que parece ser, para ir além do aparente, né? Então, a gente trouxe essa informação, né? Eu passei isso para o Renato, que estaremos falando desse tema. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso tem uma conexão direta com a ciência e espiritualidade. Nós temos muitas pesquisas científicas que demonstram que nossa percepção de mundo é determinante para a nossa genética, né? Então, o que eu percebo, o que eu leio, o que eu visualizo, o que eu guardo como realidade, é determinante para a condição saúde e doença. Então, isso é interessante porque nos mostra o quão poderosos somos e o quanto estamos ainda desacreditados deste poder íncito, né? Deste poder natural, desse poder que é de todos nós, né? Pois não existem privilegiados, mas todos somos detentores dessas possibilidades. E quando Catiúcia, trazemos. Oi? deixa eu te fazer uma pergunta. Esse processo de autocura tem a ver com esse fundo da tua tela ali, você é o placebo,
E isso tem a ver com o livro do Joe Dispenza? Sim. Inclusive, nós temos um curso que se chama Você é o Placebo, do Joe Dispenza, que está gravado e está disponível pelo YouTube do Instituto Calel. Nós estudamos a obra do Joe Dispenza ao vivo. Toda quinta-feira nós temos um estudo ao vivo pelo Instituto Calel. Inclusive, temos outro em andamento, que é o Poder Meta-Humano, de Deepak Chopra, né, que está em andamento toda quinta-feira, às 10 horas de São Paulo. Nós estamos ao vivo e online, pelo Instituto Calel, falando sobre este tema, lendo, estudando e decodificando a mensagem dessas literaturas. E Você é o Placebo é exatamente, ao meu ponto de vista, essa mensagem de essa senha de consciência, porque nós incorporamos aquilo que concebemos, né? Em muitas camadas em nós. Então, Você é o Placebo, ele traz exatamente essa mensagem de que aquilo que vem como uma informação se torna partícula em nós, né? É um colapso da função de onda, né? Como diz a física quântica. E quando nós colapsamos uma informação, ela se torna probabilidade em meu corpo, né? Então, tem sim tudo a ver com o livro do Joe Dispenza. E, inclusive, esse livro traz para nós muitas perspectivas, algumas delas a gente vai conectar aqui, né? Ele traz uma pergunta muito instigativa, né? Ele traz alguns exemplos que ele relatou, exemplos que ele vivenciou, inclusive a regeneração da coluna dele, né? É uma história pessoal dele. Ele quebrou a coluna e deram para ele um diagnóstico e um prognóstico que ele jamais voltaria a andar, né? E ele se isolou e ele foi para um recanto mesmo, se isolar para buscar a sua autocura, e ele regenerou a coluna em 6 meses, através de visualizações curativas, né? Aqui, Então, aqui na nossa sala, hoje estamos em três, mas é um grupo maior. A gente faz uma leitura com um estudo deste livro, uma segunda-feira sim, uma não. Ontem não, segunda-feira passada, né, nós estivemos reunidos e fizemos, inclusive, a meditação que o Joy faz, onde ele fala, sim, inclusive, algo muito semelhante ao que você falou agora no início, onde, através da energia, nós fazemos mudanças na nossa biologia, né? perfeito. Que é um olhar também do Bruce Lipton, né? Com o livro A Biologia da Crença. Uhum. Inclusive, o Bruce Lipton traz muito a questão epigenética, né? Que tem tudo a ver com essa informação. Ele fala que menos de 1% das doenças são hereditárias. Então, 99% do que acomete geração em geração é a maneira de ver a vida. Então, a tua percepção da vida determina a sua genética e a sua condição saúde e doença, que eu conecto com essa senha de consciência. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? Então, segundo a epigenética, a tua percepção da vida determina a sua genética, né? Então, quando nos perguntam por que que em tantas gerações uma doença permanece, né? O câncer e tantas outras doenças, né? Por que que elas se repetem de geração em geração? E segundo o olhar dessa nova biologia, é porque estes estão percebendo a vida sobre a mesma ótica, né? E quando eu percebo a vida sob a mesma ótica, eu colapso essa função e trago ela para o meu corpo e altero o meu DNA e minha genética, porque somos informação, né? E a partir dessa informação eu incorporo essa realidade. Então, esse livro também é um livro muito interessante, que é um livro desse pesquisador chamado Bruce Lipton, que se chama A Biologia da Crença, e ele traz essa perspectiva profunda da epigenética, onde o nosso DNA é informação. Então, agora mesmo, nós estamos todos sendo informados de algo, né? Algo que vai determinar a nossa genética. Então, as vibrações, os tratamentos vibracionais e tudo isso que é feito, e isso é muito significativo e importante, isso é determinante para colapsar uma nova informação naqueles que estão receptivos à vibração, né? Isso tem muita conexão com a psicocinesia, que é a mente e a matéria se conectando, né?
e a intenção alterando a matéria sólida, que também é uma outra pesquisa científica muito interessante, né? Como que a nossa intenção clarificada, como que vocês acabaram de fazer nessa vibração, que é um trabalho que a gente realiza também pelo Instituto Calel, por isso que eu fiquei muito honrada e feliz de conhecê-los, e quanto à intenção unificada altera a matéria, né? Então, o poder que emanamos através dessa intenção é determinante para alterar a matéria. Por quê? Porque matéria é energia. Descompartilha um pouco para a gente te ver melhor. Quando você for usar outra imagem, você Tá, compartilha, porque assim a tá, gente joia, vê melhor você. tá certo. Então, aqui tem uma questão, eu já tiro para a gente conversar melhor. Aqui tem uma máxima, né? Que se chama o que você vê, você se torna, que são dos Vedas, tá? Então, aqui traz para a gente uma questão muito significativa, o quanto nós estamos conectados com o que dizem sobre nós, né? Em todos os aspectos. E quando a gente fala do rótulo dos diagnósticos, aqui não, de maneira alguma, é uma exclusão a qualquer medicina, pelo contrário, é uma comunhão das medicinas em prol do ser humano, né? Mas aquilo que acreditamos ser real se instala nessa realidade que é o corpo. Então, nós estamos sendo convidados a todo o tempo a expandir os nossos olhos para aquilo que somos em verdade, além das nossas concepções, né? Eu falo que nós estamos esquecidos de quem somos, eu chamo isso de amnésia espiritual. E essa amnésia espiritual, nós estamos esquecidos da nossa natureza, né? De quem somos em essência, né? Aqui também eu trouxe uma frase só para comungar deste olhar. Essa frase fala: aquilo que parece ser é para aqueles a quem parece ser, né? De William Mas Blake. Então, enquanto nós estamos. a tua tela ainda está na primeira imagem. As outras frases que você falou não apareceu Ah, não está como. passando? Não. Ah, ué, para mim aqui está passando. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui então, só um minutinho. Aqui está passando inteira para mim. Deixa eu ver aqui. Bom, Vou mas alguém comentar. aí do grupo confirma para mim se estava congelado mesmo ou de repente era só a minha. Não, talvez então tenha sido Tava a. sim, Estava congelado. congelado sim, tava, sim. Apareceu? Agora sim. Agora apareceu a de sons e informação. Ah, Isso. tá. Uhum. Ah, ok. Ai, sinto muito. Obrigada por ter falado, Renato. Para mim Isso. estava passando normal. Não, nós Então, estávamos lá aqui, na é, primeira tela só. ok. Agora tá tudo bem, né? Deu para ver? Sim, sim. Tá. Então, a gente traz esse olhar, né? Que é um olhar da epigenética, que é um olhar da ciência da espiritualidade a respeito deste tema, né? E aí eu falei sobre essa frase dos Vedas, né? O que você vê, você se torna, que é muito interessante e está diretamente conectado com esse olhar da consciência. Tudo é consciência, então nós somos plasmáveis, né? E nesse somos plasmáveis, isso se conecta com aquilo que concebemos sobre nós. O que eu sinto que eu sou, o que eu concebo sobre mim, ele se torna determinante na minha biologia. Porque aqui a conexão que a gente faz é diretamente com a nossa biologia, né? Isso é a nova biologia, e a percepção que eu tenho determina essa condição interior, né? Então, isso é a gente fala que nós somos almas medicinais, todos somos almas medicinais que estão a todo tempo se revisitando nestes conceitos, né? E é muito importante que tenhamos essa concepção, ou que possamos revisitar a nossa concepção sobre nós, especialmente sobre saúde e doença. O que é em verdade a saúde? O que é em verdade a doença, né? A partir deste olhar da consciência, a doença é uma concepção, né? É uma concepção que se faz de uma maneira transgeracional e de uma maneira coletiva, né? Então, nós concebemos algo como realidade e colapsamos essa realidade em nosso corpo. Por isso que você, o placebo, traz inúmeros exemplos a respeito disso, né? Aqui tem uma outra frase,
essa frase para comungar, né? Sobre este olhar, aquilo que parece ser é para aqueles a quem parece ser. Então, é muito importante que o nosso ponto de vista nada mais é do que um consenso das nossas crenças. O que emanamos, o que divulgamos, é um consenso do que acreditamos. E para mim é real. Diante da minha bolha perceptiva, aquilo é real. Porque o que vai determinar a minha biologia, o que vai determinar a minha condição, saúde e doença, é a minha bolha de percepção, é o meu consenso de crença, que vai enraizar essa informação em meu corpo, em minhas células, que são conscientes, que têm consciência e que carregam tudo o que foi e carregam toda a história, né? Então, para comungar deste olhar, trazemos essa perspectiva de que somos consciência e tudo é consciência. E nós estamos revisitando lugares em nós em que imagens estão aficionadas, gravadas, impressas. Por isso que um trabalho que se faz em autocura, em expansão de consciência, ele exige esse revisitar-se, revisitar as crenças que ainda estão condicionadas em nossa memória celular, que está condicionada em nossa biologia. Por quê? Porque nós somos uma história, nós somos um arquivo vivo de tudo que foi. E tudo que foi está em mim, em informação, como informação. Então, esse olhar traz para nós o quanto somos plasmáveis e o quanto podemos ir além a partir de uma concepção revisitada. A pergunta para nós é: o que eu acredito que eu sou? Geralmente, nós acreditamos que somos a história que contaram para nós, a nosso respeito. Mas qual é a vivência que eu tenho íntima com quem eu sou? Qual é o contato consciente que eu tenho comigo para dizer quem eu sou? Além da história que me contaram como realidade ou como verdade. E aí vem a informação, tá? Nós somos informação. E a todo tempo estamos sendo informados. Quando eu estou assistindo um vídeo, um programa televisivo, um filme, ou eu estou ouvindo uma música, como essa que foi posta aqui belamente, né? Eu estou sendo informado. Então, eu estou recebendo essa informação, e isso está criando conexão em minha biologia, e se houver o link daquilo que eu concebo a meu respeito, aquilo cria união comigo. Então, eu costumo dizer que nós precisamos revisitar aquilo que os nossos olhos estão vendo e nossos ouvidos estão ouvindo, pois tudo é informação e tudo conversa diretamente com o nosso DNA, com a nossa biologia, com o nosso microcosmos. A todo tempo estamos trocando informações. E qual é a qualidade da informação que eu estou recebendo e o que é que está ficando em mim como realidade? Aonde eu crio união? Com qual a informação que eu crio união em mim? E isso tem muita conectividade com o nosso consenso de crença, com a minha história pessoal, com a minha história familiar, com aquilo que já foi vivido. Eu vou criando conexões, ou para reparar e ir além do que foi, ou para permanecer com a concepção herdada por mim, que é a informação. Por isso que uma doença se repete em uma família, porque há um consenso de crença que mantém essa informação ativa, né? Então, existe aí um convite grande de revisitar esses condicionamentos, e isso é um processo de autoconhecimento profundo, para entender aonde é que eu estou colapsando essa ideia da doença, essa ideia do incurável, essas ideias que existem, claro, obviamente, para que sejam revisitadas. Qual é o poder que o meu corpo tem? Qual é o poder que existe em minha alma, em minha consciência, o meu ser, né? Então, nós estamos vivendo exatamente esse convite
para revisitar nossos rótulos, para revisitar aquilo com o que estamos vestidos e para entender que existe um para quê, né? Existe um para quê no sistema familiar do qual eu nasci, daqueles que estão vestidos de filhos, daqueles que estão vestidos de papai, de mamãe, de parceiro, de companheiro, de companheira. Então, existe um para quê para tudo que nos norteia, especialmente para aquilo que meus ouvidos costumam ouvir e costumo manter como realidade. Muitas vezes eu ouço a mesma história dentro de um sistema familiar, para que haja uma reparação, para que eu consiga ir além do que dizem que é, como uma determinação. E isso se conecta diretamente com a nossa saúde. Se a nossa saúde é informacional, é uma concepção, quais são as ideias que eu mantenho a meu respeito? Que eu mantenho essa informação rodando, como se fosse um programa íntimo, interior, né? Aqui é só um ponto de vista, nós temos um método chamado método Ser em Comum, com o qual nós trabalhamos, e a gente costuma dizer que o método trabalha para desinformar e desimaginar aquilo que encobriu quem somos, né? E quem somos nós, em verdade, além dos rótulos? Se hoje eu me despir de todos os rótulos, quem eu sou? Se hoje eu tirar todos esses títulos, essas questões todas rotulares, o que sobra para mim, né? O que fica em mim? Então, é um processo realmente de ir ao encontro de quem eu sou em essência, em natureza, para sentir isso, né? Para viver a partir desta perspectiva de quem eu sou em verdade, né? É como se eu estivesse realmente revisitando camadas, revisitando lugares que estão informando as minhas condições, os meus condicionamentos, aquilo que eu mantenho como verdade, aquilo que eu mantenho como realidade. E é interessante, isso entra diretamente em contato com o corpo, né? O corpo, ele só é sólido em aparência, né? Essa é uma frase de um livro que se chama Deuses Atômicos, né? Que é de yoga transcendental, e ele traz muito essa questão da consciência do corpo. Então, nós passamos a tratar o corpo como um pedaço de carne, né? Como uma coisa que pensa. E aí houve uma separatividade muito mais instalada, né? Que é corpo. Aqui partimos do princípio de que corpo, matéria é espírito e tudo se comunga, tudo se conecta em unidade. Então, o corpo tem consciência, é uma entidade consciente, tanto que é possível reprogramar memórias celulares, né, a partir de uma informação clara do que é que eu estou vivendo. Então, eu posso conversar com o meu corpo, eu posso trazer informações para o meu corpo que o levam além do sofrimento, da doença e de tantas concepções que estão instaladas. Isso traz para nós também um outro recurso, que eu falo que é uma tecnologia espiritual. Qual é a informação que eu passo todos os dias para o meu corpo? Quais são as palavras que vibram através de mim e que eu informo o meu corpo, que eu imprimo em minhas células? Aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo, se comunica diretamente com a minha biologia. Quando eu começo a entender que nada está separado, que tudo se faz uno, eu começo a ter mais vigilância com relação à nutrição que eu estou ofertando. Nutrição não é só alimento material, nutrição é alimento mental, nutrição é alimento emocional. O que é que eu estou nutrindo? E o que é que eu estou trazendo para dentro de mim como uma verdade? O que é que eu falo todos os dias para mim? Todos os dias eu transfiro para o meu corpo informação. E qual é o teor? Qual é a qualidade dessas informações, né? Então, isso também é um olhar. Essa é uma foto minha grávida. Trouxe para partilhar com vocês. É uma foto minha grávida, da minha quarta filha, né? E essa é uma foto que traduz para mim um processo em que eu precisei ir além do que disseram que era, ir além do aparente.
para realmente gestar e parir estes seres que hoje estão vestidos de filho, eu precisei revisitar muitas concepções e conceitos que estavam impressos no meu corpo, que contavam uma história do meu transgeracional, uma história que se repetiu em muitas gerações e que eu fui convidada a olhar para essa história, para contar uma outra história, para ter um outro ponto de vista, né? Para ir além. Aí são meus filhos. E eu digo que eu vou passando alguns, tá? Para a gente já finalizar e abrirmos para conversar. Eu digo que algumas circunstâncias que nós estamos vivendo no nosso cotidiano, elas se apresentam para que consigamos simplesmente mergulhar mais fundo em nós e perceber que existe um poder natural, um poder íncito, algo muito potente e muito simples. Talvez nós complexamos demais a nossa natureza e deixamos de ter um contato consciente com a natureza que somos, com aquilo que em nós é vibrante, com aquilo que nós nos convida todos os dias para ser revisitado. Então, nós estamos realmente vivenciando essa medicina, né, que é uma medicina da nossa natureza. Nós somos medicina, todos nós somos medicina. E todas as medicinas conhecidas precisam comungar, precisam de estar em uníssono e unidas, porque todas são funcionais, todas são muito importantes. A medicina oficial, eu rendo graças a Deus por ela existir, porque graças a ela eu estou aqui conversando com vocês, pois tive um parto de emergência. Então, ela tem a sua funcionalidade magnânima e tecnológica nas emergências. Mas nós acabamos transferindo para essa medicina um encargo, um endosso que não é dela, que se chama cura, né? A autocura é algo, é um convite para almas medicinais. Nós somos essa medicina que incita, que acorda, que anima essa verdade em nós, essa possibilidade em nós, a partir de nossas concepções, a partir de um autoconhecimento profundo, é possível nós revisitarmos conceitos que estão no nosso corpo, que estão diretamente em nossa biologia, para nós irmos além, além do que disseram que é, né? Do que nos contaram que é. Aqui é uma frase só para a gente fechar esse bate-papo, né? O mundo das formas encobriu com inúmeras camadas o íntimo, mas o essencial está intacto e se servirá de ti como médium para os olhos que veem e ouvidos que ouvem. Então, a nossa natureza, a nossa essência, ela é vibrante, ela é a luz. Nós somos a luz do mundo, não é assim que nos foi dito? És a luz do mundo e és o sal da terra. Então, quão vibrante nós somos nessas senhas de consciência, o quanto isso nos informa da verdade latente, íncita, natural, que vibra em nosso ser. E o quanto nós encobrimos essa realidade a partir de conceitos. Conceitos que nos faz sentir incapazes, impotentes, impossibilitados, doentes, vítimas de um sistema, vítima de uma hereditariedade. Então, o convite talvez, né? Talvez o convite para nós seja anime a tua luz, né? Acenda a vossa luz e está diretamente conectado com os bons olhos, como a epigenética nos traz, aquilo que percebemos como verdade é determinante para a nossa genética e nossa saúde e doença. Então, o que é que os meus olhos estão mantendo como realidade? E estes bons olhos são olhos que enxergam a natureza de ser, a consciência de ser, para que consigamos ir além, né? Além do que nos contaram, além do que aquilo que disseram para nós. Ali tem uma frase do Joe Dispenza, mas eu já fiz menção a ela, então eu vou passar, né? E aqui também para nós encerrarmos, não vou passar por tudo isso, tá? Que isso aqui é de um curso. Aqui que para nós encerrarmos esse bate-papo e conversarmos sobre esse tema,
É uma frase de Neville. Você ficou tão impregnado com a crença de que você é homem que você esqueceu que você é um ser glorioso. Então, estes bons olhos nos convidam, nos chamam, nos incitam para revisitarmos conceitos a nosso respeito. A concepção. Isso se faz no cotidiano, isso se faz no dia a dia, isso se faz durante o momento em que eu estou ali comigo mesma, ou eu estou ali conversando com alguém e eu posso me flagrar falando algo sobre mim. Eu falo que nós nos maldizemos muito mais do que nós nos bendizemos. É preciso que sejamos uma bênção para nós mesmos, né? Que possamos ofertar a bênção que é a nossa essencialidade para nós mesmos, né? E estamos sendo conclamados. Eu falo que os trabalhadores da última hora, os trabalhadores da luz, estão sendo conclamados para revisitar este conceito a respeito de si, a respeito dessa tecnologia espiritual que é natural, a respeito de tudo que é possível a partir dessa concepção. Como essa concepção pode remanejar um destino? Talvez se eu tivesse acreditado que eu não poderia ter filhos, talvez eu não os tivesse tido, né? Claro que é só uma conjectura e um talvez, porque eu estive. Mas eu tenho um sentir, aí é um sentir meu, que como aquela informação que chegou para mim não teve morada em mim, eu pude seguir um caminho do qual eu estava convicta de ser. Eu tinha plena convicção de que eu iria tê-los. Então, isso é um exemplo, entre tantos outros exemplos que nós temos em literaturas, em bibliografias, do quanto esse conceito, por isso que você é o placebo, pois você é a concepção que você tem a teu respeito, o quanto isso é determinante para a tua caminhada, para a tua jornada, e especialmente para a tua descendência. Aqui é minha gratidão a vocês, pelo carinho, pela paciência, pelo acolhimento. E essa mensagem eu sinto que pode comungar dos nossos corações. Ao nos elevar a outros níveis de consciência, nós estamos levando conosco uma multidão. Então, o convite para nós, nesse instante, talvez seja que possamos ir além das concepções e dos conceitos e que possamos alcançar a imagem verdadeira, né? O que é a imagem verdadeira? É o que somos em verdade. Nós não somos este corpo, né? Nós estamos neste corpo, é uma grande bênção estar vestida deste corpo. Eu não sou Catiúcia, eu estou Catiúcia, né? E estando Catiúcia, eu vim para aprender quem eu sou em verdade, além do que dizem que eu sou. E nós geralmente ficamos com o que dizem e deixamos de investigar. Eu falo que nós somos um laboratório bendito e divino, né? Laboratório significa trabalhar em oração, né? Labor e oratório. E nós somos um laboratório. Então, que possamos nos investigar mais, que possamos ir mais fundo. E eu tenho certeza que é isso que essa egrégora bendita faz, que proporciona esses mergulhos mais profundos no ser, na consciência de ser, para irmos além dos rótulos, irmos além do aparente, do que parece ser. E aí estão os bons olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E talvez seja aí uma senha de consciência significativa para todos nós aprendizes deste caminho amoroso, compassivo, de acordar e recordar que somos a luz do mundo. E é tempo de brilhar nossa luz, tá? Não dá mais para ficar escondidinho, não. Brilhe vossa luz enquanto estiveres caminhando entre os homens. É uma outra senha de consciência. Então, não sinta temor em mostrar tua luz. Fale dela, vibre com ela, mostre-se, apresente-se, exponha-se. Fale do bem, da paz, do amor. Fale da alegria de viver, fale de saúde, porque é assim que contagiamos qualitativamente uma massa crítica de consciências. Gratidão, queridos, por esse momento, por estes olhares amorosos, acolhedores,
E me coloco à disposição para conversarmos e trocarmos e compartilharmos mais sobre o que sentirem, o que se faz necessário. Gratidão, Renato, Inês, gratidão, Meire, e a todos os presentes. Não vai agradecendo com esse jeitinho de finalizar, não, porque a gente ainda vai conversar com Eu você. adoro conversar. Eu até estou achando que o pessoal ficou tão absorveu tanto as coisas que você estava dizendo que ninguém ainda levantou a mãozinha. Então, antes que alguém levante, eu Tomara que vou, seja positivo isso, né, Renato? com certeza, ó, já a Inês já levantou a mão lá, mas eu vou pedir para ela um instante para mim te fazer uma pergunta. Logo no início, você colocou que nós somos informação, né? Quando você coloca esse ponto, você está levando também informações de vidas passadas, ou nós somos apenas informações dessa vida? Nós somos um consenso de informação, né? E aquilo que chamamos vida passada é uma coexistência, né? Então, ninguém se separa do que foi, ninguém se separa do que viveu. As memórias nada mais são do que tudo o que já vestimos e vivemos. E o que acontece internamente com as vidas já vividas, com as vestes, né? E com tudo que nós já representamos neste espaço e neste tempo, e além deste espaço, deste tempo. Se colapsa como informação no nosso corpo. Então, eu vou dar um exemplo talvez que alguns reconheçam. Quando estamos diante de um gatilho, um noticiário da televisão, né, que fala sobre o que a gente viveu na pandemia, por exemplo. É um grande gatilho. Muitos, ao receberem o noticiário televisivo e tudo o que aconteceu, entraram em um quadro de memória e acessaram informações de guerras, de isolamento, de circunstâncias adoecedoras, abandônicas. Então, nós somos a informação que vibra em nosso entorno e coexiste o tempo inteiro. Algumas circunstâncias eu engatilho com a informação do que eu vivo neste espaço, neste tempo, e outras ficam em latência dentro de mim. Então, nós estamos o tempo todo engatilhando memórias. E isso pode surgir como uma doença, isso pode surgir como uma depressão repentina, isso pode surgir com vários sintomas, que são gatilhos que advêm destas informações memoriais, que estão arquivadas em nosso campo mento eletromagnético e também nosso campo morfogenético, né, que é uma expressão usada por um pesquisador chamado Rupert Sheldrake, né? Então nós estamos informados de tudo que foi, de tudo que é e do porvir. Aí é um olhar da física quântica também, em que nós vamos acessando isso conforme vamos vivendo. Quanto mais denso as informações são mais escassas e de dor. Quanto mais eu consigo me elevar em níveis de consciência, em níveis vibracionais, pois tudo é vibração, é um princípio hermético, né? Quanto mais eu me elevo em níveis vibracionais, mais eu engatilho circunstâncias leves e suaves, né? É muito interessante isso também, porque isso tem muito a ver com o princípio da vibração, que é um princípio hermético. Mas tudo coexiste e tudo permanece, sob o Isso meu ponto dentro de vista. daquela teoria, enfim, de que não existe, fora dessa terceira dimensão, não existe tempo e espaço. Perfeito. Então, se nós ficarmos pensando assim, minha vida passada, né, fora dessa dimensão não tem vida passada, é uma linearidade Perfeito, acontecendo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. perfeito. E não existe vida passada. Eu sei que isso é estranho de falar, né? Um dia eu fui dar uma palestra numa casa espírita, você imagina, né? Eu cheguei na frente e falei, gente, tem uma coisa para contar para vocês. E não existe vida passada.
né? Mas é por essa perspectiva, por esse ponto de vista. Tudo coexiste e nós vivemos e vibramos em universos paralelos, que é uma outra situação também, né? Então, não estou só aqui tridimensionalmente manifesta. Eu estou vibrando em universos paralelos, coexistindo com outros níveis de consciência e outras dimensões. Ora eu acesso uma, ora eu acesso outra, que a gente chama isso de memória e de informação, né? Tá, antes de passar para a Inês, só para fechar esse raciocínio, a individualidade da tua essência, ela fica aonde nessa seara toda? Então, lamentavelmente, o nosso nível perceptivo ainda é ínfimo. Então, a nossa individualidade, ela também é ínfima. E ela é uma dádiva, como diz Jung, né? Nós estamos aqui para exatamente individualizar a divindade, né? Sermos ela em indivíduos, né? Os céus na terra. Só que nós somos tão permeáveis de informação do que foi, que o nosso livre-arbítrio, aí é um outro tema, também se torna obtuso, né? Por quê? Porque as nossas probabilidades são pequenas, né? Então, nós temos infinitas possibilidades, mas poucas probabilidades. Por quê? Porque a informação que temos ainda é uma informação memorial, do que foi. E nós vivemos nesse looping com o passado. E quando é que você consegue sentir que você está indo além? Quando você cria consciência dos teus passos, das tuas escolhas. Isso se faz com autoconhecimento, né? Então, quando eu crio esse nível de consciência, eu começo a perceber que realmente eu estou escolhendo e não estou sendo levado por um campo mórfico, né? Em que muitas consciências, isso é o inconsciente coletivo, em que muitas consciências acreditam em algo, vão em uma direção e você vai junto. Por quê? Porque não existe um nível de consciência para falar, não, mas por aqui eu não quero ir. Isso é individualidade. Então, isso é muito raro, né? Raro não seria a palavra, mas o comum é o ir com o coletivo. E quando um chega e para e fala, opa, mas não está certo isso. Mas por que assim? Não, mas eu não quero ir por ali. Né? Eu estou vendo que o abismo está ali, eu não vou pular. E aí, claro, vem uma série de circunstâncias aí que nos remete às fogueiras da antiguidade, né? Que a gente sente as labaredas ainda. Concordo 200%. Vou passar para a Inês, depois volto a falar contigo. Inês, por favor. Olha, eu estou aqui embriagada. Ai, que bonitinha que você é. Tá tão linda. Embriagada, assim, tá, assim, você tem uma maneira de falar, né? E você vai criando uma realidade e a gente vai entrando, né? Com certeza, o que você colocou é fruto de muito estudo, muita vivência, muito trabalho, e é a coisa mais linda. Eu estou literalmente assim, flutuando. Não estou aqui, tá? Nem a Inês, agora eu sou. Vocês estão vendo, é ilusório. Mas Estou com relação. Inês. Mas nem acho que isso aqui não é, não, viu? Mas sobre a doença, é isso, né? A vida. Nós não somos tudo que a gente sente e reconhece, a gente não consegue colocar, né? Talvez depois você possa me falar alguma coisa. É lógico que tudo exige muito trabalho, muito mergulho em si mesmo, para que isso que você esteja vendo e sentindo, você passe a ser. Que eu acho que, na verdade, é esse o nosso trabalho aqui, né? Ser esse sol, que é incrível, né? A gente estuda, participa e você vai aquilo, os níveis de consciência, você vai, entra um pouquinho e você volta e pede, vai. É esse o trabalho, né? E sobre a doença, eu falo isso muito para as pessoas. Normalmente, quem dá o diagnóstico para você é o médico que não está inserido
nesse conhecimento, ou que não vivencia, ou que não pode, alguma coisa nesse sentido. E eu sempre aconselho assim, as pessoas justamente a isso. Quando ele falar, você olha lá para dentro de você e fala do que eu sou capaz. Ele não me conhece, nem eu me conheço, o que virá ele para falar para mim se eu vou ter tanto tempo de vida ou não, porque é muito recorrente essas observações, né? As pessoas falam, ah, médica, e realmente a pessoa dá a volta por cima e faz um trabalho ainda hoje, numa cliente minha, ela falou justamente isso, né? Ela falou, o médico falou que eu não ia mais andar, que não sei o quê, e eu falei, não, eu tenho que entrar em mim mesma e saber por que que eu estou assim, né? Perfeito. Então, assim, agradeço muito, é um conhecimento, não sei se depois a gente vai ter oportunidade de ver se tem curso, alguma coisa assim, com relação a esse conhecimento que você passou, porque é o que a gente fala na escola, né? Nós já estamos contrário a esse mundo, nós já não aceitamos mais que nós temos tantas limitações, porque a única maneira de sair, né, dessa amarra, não é amarra, né? É a gente tendo consciência e fazendo o contrário, usando o amor, usando a amizade, usando todas essas ferramentas para criar algo bom. E não depende em nada do que está acontecendo no mundo, nada, nada. Então, te agradeço demais, assim, eu estou emocionada, posso falar que eu estou emocionada. Eu E agradeço. você é luz, encontrou a luz através de algo que você precisou passar, com certeza foi um resgate, né? E que lindo resgate de amor puro. Sim, É isso. exatamente. Obrigada, Fernanda. Eu Obrigada. que te agradeço. Gratidão por teu carinho. Muito obrigada. Catiúcia, eu havia comentado com você que algumas pessoas que estavam na sala faziam parte do grupo de leitura do Você é o Placebo. A Sônia Sunari, que vai falar contigo agora, é uma dessas pessoas. E, Soninha, como o que ela falou tem tudo a ver com o que a gente conversou na segunda-feira, né? Nossa, eu estou emocionadíssima aqui pelas suas palavras, Catiúcia. Obrigada, você foi fantástica na sua explanação. Aqui está o meu livro de cabeceira, Ah, tá? E eu fiquei, olha, eu estou muito emocionada com essas palavras. As histórias aqui, eu ouvi uma ao vivo e a cores aqui, e eu estou bem arrepiada e eu estou levando isso para a minha vida, sim. Quando você mesmo diz que quando a gente muda os nossos sentimentos, é desafiador, porque o nosso subconsciente vem carregando muitas coisas dos nossos antepassados e o nosso dia a dia, mas é o nosso livre-arbítrio mesmo, como você fala. E quanto mais você trabalha essa amorosidade, levar suas doenças com outra visão, se ampliar, eu acho que as coisas acontecem mesmo. E quanto mais você tem esses sentimentos, as pessoas boas se aproximam da gente, como esse grupo, o Renato, que é meu mestre em inglês, e quanto mais você se abre para isso, para um novo eu, de você se reconhecer mesmo, conseguir mudar um pouco o que a gente vem carregando no nosso subconsciente, as coisas vão mudando mesmo e vão se aproximando. Gratidão, muito bom te ouvir e gratidão a vocês todos, que eu aprendo muito com todos vocês. Gratidão. Obrigada, Renato, pela oportunidade. Catiúcia, super obrigada. eu que Gratidão. agradeço tua fala, tua presença. Só Gratidão. uma coisinha que eu queria ao que eu acho, você tem que ressignificar tudo que você vem carregando para poder se abrir para o novo eu. É isso, né, Catiúcia? Exatamente. É isso que eu tiro uma conclusão, assim. Perfeito. É um revisitar, né? É um revisitar.
é revisitar até a história que a gente conta, porque Sim, nós somos muitas vezes os nossos próprios impostores, né? E sim, somos aquele que protagoniza muitas vezes a tragédia, né? Então, é só observar o quanto nós contamos a história sobre uma mesma ótica. Isso é um enraizamento biológico mesmo, nesses níveis mais profundos do ser. Então, quando nós nos flagrarmos contando uma história sobre a mesma ótica, seria interessante pararmos ali e falar, opa, como que eu posso contar essa história sobre um outro nível de consciência, sobre um outro ponto de vista, sobre um olhar do espírito, o olhar da consciência de ser, e isso já é um baita de um passo. Por quê? Porque você está informando a sua biologia de algo que é altruísta, algo benéfico, algo que é mais coerente com a tua consciência de ser. Nós somos muito incoerentes nas histórias que contamos, né? Porque a nossa sim, centralidade crística, a nossa consciência crística é pura luz, é a essência, é o eu sou. Então, tudo que destoa dessa centralidade gera processos patológicos. Por quê? Porque é incoerente, não coaduna com quem somos em verdade, né? Por isso que a gente fala que a doença é uma concepção, né? É uma história que foi contada por uma boquinha, por duas boquinhas, por cinco boquinhas, por 10 boquinhas, e o inconsciente coletivo inteiro passou a acreditar. Eu brinco assim, ó. E se hoje a gente recebesse uma notícia que falasse assim, ó, inexiste doença. Tudo foi uma grande ilusão, uma grande mentira. O que será que aconteceria? Né? Se todos nós desinformássemos e desimaginássemos a doença, será que ela permaneceria nessa dimensão? Né? Então é algo a refletir aí também sobre isso. Excelente Gratidão. reflexão. Obrigado, Soninha. eu que agradeço. Catiúcia, eu havia comentado contigo também que alguns dos colegas aqui são amigos de uma escola de filosofia que a gente frequenta, que é de uma filosofia esotérica cristã. E a Cláudia Carvalho é, inclusive, também professora, hoje meio de licença, né, Claudinha? Mas é também professora dessa escola e vai bater um papo com você. Bem-vinda, Cláudia. Que maravilhoso. Oi, oi, Catiúcia. Oi. É, eu estava aqui escutando você, é muito, muito profundo, realmente. Tudo que você está trazendo, eu já li o livro, acho que eu preciso reler, estudar mais também, assim, me aprofundar mais. Mas o que ficou para mim da sua fala é assim, não tenha temores, né? Não tema. E aí, alguém até colocou aqui no chat, eu estava aqui elaborando, e alguém colocou: o que você falaria sobre a morte? Né? Porque, para mim, já é um processo totalmente natural. E hoje, assim, eu não me sinto doente, mas eu me encontro doente, tá? E, assim, a morte não seria um problema para mim. Não é um problema para mim. O problema é eu não dar acesso a tudo isso aí, a toda essa profundidade de quem eu realmente sou, para que eu viva bem tudo que eu tiver que viver. Entendeu? Então, eu Incrível. queria que você falasse desse, assim, porque a palavra assim, não tema, e o mundo e as nossas coisas internas nos colocam com medo, né? E o medo, às vezes, ele pode até não te paralisar, mas em muito momento ele te trava e ele deixa coisas, né? Ali, como se estivesse ali criando as toxinas, né? Ou Sim, acumuladas em você. sim. Então, e aí, o que que você Muito coloca aí interessante. para gente? Então, é interessante a questão do temor, né? Primeiro, a questão do medo, o quanto nós fomos treinados a sentir medo, né? E o medo da morte é um dos principais medos, né? Então, é muito comum, acho que no Você é o Placebo mesmo, é falado muito sobre o modo sobrevivência.
né? O quanto nós colapsamos startamos isso bioquimicamente, o tempo todo nós estamos nessa adrenalina, uma coisa séria vai acontecer, uma coisa grave vai acontecer, e eu tenho que me preparar, e eu tenho que me preparar, né? E você sobrecarrega bioquimicamente todo o teu corpo, e você, obviamente, colapsa esse temor, é algo que está por vir, é algo que está por vir, é algo que está por vir, e você fica nesse looping do porvir e sai da vida, né? Então, talvez a dádiva da morte é viver. E eu vou te falar isso dessa maneira, por quê? Porque eu permeei a morte, eu falo que eu visitei ela, né? Enquanto eu estive em UTI, quando eu precisei ter a cesárea de emergência da síndrome de HELP, eu estava colapsada, o meu corpo estava todo já em colapso, né? Nessa pré-eclâmpsia aguda, que é a síndrome de HELP. Então, eu fui para a UTI e eu enxerguei em projeção, eu enxergava os médicos, eu enxergava eles rezando. Eu até perguntei para o médico, vocês rezaram mesmo? Porque eu vi vocês rezando, né? E eu já estava anestesiada, e eles falaram que rezaram, que era tão grave o meu caso, que eles deram as mãos para rezar antes de iniciar a cesárea, né? Porque não sabiam quem ia se salvar, se a criança ou a mãe, o que ia acontecer ali naquele estado tão grave. Então, eu falo que eu tateei a morte. E eu também não a temo. Mas o que eu percebi? Que quando eu falo que eu tive uma prorrogação. Ó, minha filha, fica um pouquinho mais aí, vai trabalhar. Né? E o Caléu já estava mais expandido, desapegado, falou, mãe, do lado de lá a gente trabalha, né? Então, eu sinto que a morte é esse de desdobramento, e eu nos vejo como fractais, né? Esse é um outro ponto de vista. Então, quem é Kalel, a não ser um fractal de minha alma, né? Então, ele se desdobrou neste espaço-tempo para que eu conseguisse permear este espaço-tempo, essa tridimensão, e incorporar o que eu preciso incorporar nessa terceira dimensão. Então, eu vejo que a dádiva da morte é viver, que eu possa viver cada segundo com o que hoje eu acredito que é uma dádiva, porque eu amo viver. Por isso que eu não temo a morte, porque eu amo fazer o que eu faço. Hoje, o que eu faço, estar aqui com vocês, para mim, é um prazer, porque falar disso é um prazer, brilha meus olhos. E eu faço isso hoje na minha profissão, hoje eu faço isso aqui todos os dias, né? E eu tive que sair de um lugar jurídico, do qual eu estava muito bem estabelecida, né, aos olhos terrenos, para começar do zero, abrir uma porta e falar, eu vou começar, eu vou atender. E fui. Né? Então, assim, hoje eu vejo que viver é uma grande dádiva. E o que é a morte, a não ser isso? Nós morremos todos os dias. Todo dia nós estamos morrendo. Né? Por quê? Porque nós estamos transcendendo. Nós estamos indo além, nós estamos transformando. Então, quem menos vive é que mais teme a morte. Né? Eu não tenho dúvida disso, porque hoje eu vivo com tanta intensidade, com tanta alegria, com tanto prazer. Eu amo viver. Eu amo abrir meus olhos de manhã cedo e falar, cara, eu vou lá para a clínica. Eu vou lá para o Instituto Kalel. Meu Deus, eu vou dar o curso ali com um monte de gente que gosta disso. Então, isso é uma grande dádiva. Então, a morte, no sentido da qual o Ocidente nos traz, ele perde completamente o conceitual dele. Nós ficamos com essa vida abundante. E quem vive em abundância não teme o transpor estes limites. Porque morte é um transpor, é um desdobrar-se, né? Dimensional. Então, e eu falo também para as mães que viveram a entrega de um filho ao plano espiritual, que é uma dor muito grande, né? É uma dor que vai às tuas entranhas, que te pega e te sacode. Eu falo que tanto que o nosso lema do Instituto Kalel é: quando a dor serve ao amor, torna-se propósito, né? É o nosso lema. Por quê? Porque foi ali que eu falo que foi uma ressurreição. Eu falo que eu passei por uma ressurreição. E é uma ressurreição consciencial. Eu entrei de um jeito, mas eu morri no hospital. Eu revivi minha morte no hospital. Eu vi eu morta, né? Mas em níveis de consciência, houve uma morte, houve uma transmutação, uma alquimia aconteceu ali. E eu saí com outra consciência. Eu enxergava de outro jeito, falava, meu Deus, que mundo que é esse? O que é isso aqui que está acontecendo ao meu redor? Então, houve uma morte. Então, a morte é uma bênção sobre o olhar da transmutação. Nós estamos todos os dias em franca transformação. Então, não há sentido para temer a morte. E quanto mais eu temo, menos eu vivo. E quanto mais eu vivo e vibro, mais eu tenho que transpor esse espaço-tempo com a natureza que eu sou, naturalmente, claro.
né? Então eu sinto, não sei se eu respondi, porque às vezes eu viajo, viu, Cláudia? Então eu tenho que voltar, botar o pé no chão. Mas eu sinto que morte nada mais é do que uma vida abundante. Vive em abundância e o mais se dará. O teu desdobramento se dará, né? Pois você viveu, você vibrou, você sentiu, você aprendeu, você chorou, você gritou, você berrou, você fez tudo. Você viveu suas emoções, suas entranhas, né? E isso é lindo, isso é a nossa humanidade, né? Então, viver isso intensamente realmente faz com que a morte seja algo da natureza de transmutação, né? De desdobrar-se, né? De ir a outro espaço e outro tempo e vibrar em outro espaço e outro tempo com outros corpos. Olha que lindo isso, né? Dai à terra o que é da terra, né? E aos céus o que é dos céus. Então, o meu ponto de vista é esse, por ter sentido a morte tão perto, né? Por ter sentido a morte e ter cheirado a morte, eu percebi que ela não tem nada do que dizem que ela é, que é mais para implantar medo e aprisionar consciências, né? E aí vem a epigênese, né? Eis que faço todas as coisas novas, Perfeito, todos os dias. perfeito. Beleza. E todos os dias a nossa biologia se renova. Então, está diretamente conectado com essa senha de consciência. Né? Eu agora já estou com células novas no meu corpo, já existe uma morte aqui. Eu já morri aqui agora. Eu já morri no fator transformação para o que eu comecei falando. Né? Olha que coisa incrível. Então, se eu paro para pensar que eu estou em franca transmutação, em morte, né? E ressurreição o tempo todo, né? Biologicamente é assim, consciencialmente é assim. Isso é a beleza da vida, né? Isso é belo, é um convite do amor, né? Perfeito, obrigada. Eu que te agradeço. O que Não, e precisar, estamos à disposição também, Cláudia. essa tua fala de que a morte é vida em abundância, isso foi muito. Isso, Interessante, né? Eu que agradeço. obrigado, Claudinha. Lourdes Tosetti, por favor. Oi, boa noite, Catiúcia. Estou Boa emocionada noite. até agora. Você quanta evolução nessa sua vida. Você é um ser que está lá na frente. Para mim, você é aquela frase, resume aquela frase: eu sou o Deus em ação. Você Que fechou para mim, lindo, que lindo. né? E aí eu Recebo fiquei o teu carinho. pensando, oi? Eu recebo as tuas palavras com muito amor. Gratidão. E assim, eu percebo assim o quanto a gente se identifica com essas realidades, né? Que se falam por aí, e a partir daí você desenvolve isso, desenvolve aquilo. Vamos falar do âmbito de doença, de pobreza. Você acredita naquilo, por isso que tem tantos cursos que falam que você é pura crença. E eu, assim, ao mesmo tempo, eu sempre acreditei que isso era possível, mas você sempre fica com aquela duvidazinha, né? Mas você acabou de bater o martelo, menina. Que Sabe? Sai dessa, filha, sabe? Demorou. Eu tô me sentindo assim agora, sabe? Porque realmente a gente traz o epigenético que você está dizendo, a crença do outro, né? Isso é uma mala, né? Que é incarregável e a gente carrega exatamente. essa mala, né? E aí eu comecei a pensar, né? Quando eu estava na faculdade, tinha um desenho do Jung lá, do inconsciente, né? Uma suposição, né? Como seria o inconsciente. O que tinha dentro daquele cones, eu olhava assim, né? Irreconhecível. E é realmente o que a gente, cada um, o ser humano está trazendo um pouco daquilo e forma todo esse inconsciente coletivo. E assim, a gente acaba não vivendo por conta disso, de ficar carregando tudo isso. Hum, Nossa, e eu sempre tive Bom, esperança. Eu falava, não, isso não pode ser assim. Você é um exemplo vivo disso. que Estou incrível tua muito fala. emocionada. Eu também fiquei Eu, emocionada com a tua fala.
E eu quero te dizer uma coisa que me veio aqui com a tua fala. Você fez menção a algo que me lembrou uma senha de consciência que fala assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esta montanha: remova-te daqui, e nada lhe será impossível. Então, o que eu vejo, e aí eu falo por mim, porque a gente permeia essas nuances, né? Ora estamos vivificados, como foi uma palavra usada aqui muito linda, eu gosto muito dessa palavra, vivificados em Deus, animados em Deus, e ora nós estamos rastejando. E tá tudo bem, porque isso também diz da nossa humanidade. Esse Faz parte. paradoxo faz parte. Como que eu sei que eu estou nos altos céus se eu não rastejei? Né? Então, nessa dualidade, nessa dimensão dual, a gente vive essas nuances para reconhecer essas bênçãos, né? Eu costumo dizer assim, ó, que a gente vai, tem uma outra senha de consciência que fala assim, sobre o filho pródigo, né? Sobre o retorno à casa do pai. E eu falo que o retorno à casa do pai é lembrar que nós nunca saímos de lá. Pois é, fechou, fechou. É aquela história, né? Quando você está sofrendo muito, Jesus, onde você está? E ele fala, eu estava te carregando no colo e você nem percebeu, né? Exatamente. É bem por aí. E tem uma E é, outra, e é uma percepção. Você trouxe uma palavra que resume muito essas questões nossas tridimensionais. A nossa percepção consciência é determinante para tudo. Então, nós estamos expandindo percepções, porque, na verdade, o inconsciente é consciente. Aí tem uma outra questão também muito interessante para ser falada, né? O inconsciente nossa, é consciente, nos falta é percepção, né? De tudo que está permeando, tudo aí que eu está. quero assistir essa aula aí. É Venha. porque assim a minha pegada é o autoconhecimento, né? Então isso faz parte, isso está lá, com Sim, certeza. E você me lembra exatamente. até uma frase lá, eu não sei se você já ouviu falar da Márcia Luz, que ela é muito famosa, ela vende cursos e tal, e ela fala assim, a vida te dá mais do mesmo. Então você sempre está ali na mesma frequência, o universo olha para você e fala assim, ué, ela gosta, então vou dar mais, né? Tem esse olhar também, né? E faz todo sentido também. Nossa, Nós estamos estudando as obras de Neville Goddard, né? O Despertar da Consciência. E lá a gente traz muito este olhar para essa decodificação, né, dos olhares bíblicos, essa decodificação religiosa, né? Sairmos do dogmatismo e do religiosismo para ampliarmos isso como senhas de consciência, que fazem toda a diferença em autoconhecimento, né? Então é exatamente isso. é, Alterarmos mudarmos, né? Transmutarmos neste nível de consciência, né? é uma vibração, né? Em vez de ficar no apego só religioso, né? Porque aí fica a religião tal, é assim, não, abrir mesmo, ampliar, porque somos todos um, não é isso? Exatamente. Exatamente. Somos um. Perfeito, Eu e meu pai somos um. E nós fechou, vibramos em lindo, lindo, uníssono. lindo, lindo, lindo. Lindo. Obrigada, Catius. Eu que te agradeço. Eu- Espero que em breve a gente continue batendo papo assim. Vamos E você sim. volte. Tô junto com E- vocês, estou disponível. Muita gratidão por isso. Fechou. Obrigado, Lourdes. Obrigada. É, só para você conseguir se localizar, a gente costuma terminar 10 horas, tá? Então, 9 minutos aí não está escrito em pedra, pode ser 1 minuto antes, um depois, mas por respeito a teus compromissos, tá? Eu vou passar agora a palavra para o Sorrat e a Márcia, não sei qual dos dois que levantou a mãozinha lá, vamos por ele, por favor. Olá, boa noite. Boa Peraí, noite. deixa eu tirar. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela tua fala e por essa coragem de ouvir a tua alma, né? No momento que você se deu a virada, né, na tua vida
e escutado realmente o teu coração e a tua alma, a tua espiritualidade. Eu acho que isso já é um prêmio para você e a gente está ouvindo assim a tua história foi muito assim enriquecedor, né, para nós. E eu gostaria de perguntar para você, porque de muita coisa que você falou me remeteu muito à nova medicina germânica. Sim, também. Porque a nova medicina germânica ela se fundamenta justamente na percepção, correto? E você Sim. fala muito que nós somos a percepção, né? Quando você tem a informação, nós fomos feitos pela informação, então isso me remete muito, né? À nova medicina germânica, que ela se expande justamente, a doença se expande pela percepção, correto? Eu gostaria que você colocasse falasse A nova medicina germânica, ela traz um olhar disruptivo, né? Sobre o olhar de Hammer, em que ele viveu, ele experienciou um câncer de próstata, né, após ter perdido o seu filho. E aí ele percebeu que tinha algo estranho, e a esposa dele também teve um câncer de mama, salvo engano, Uhum, uhum. logo após a morte do filho, né? E aí ele começou a falar, mas que tem alguma coisa aí, como assim, né? Que isso se deflagrou, isso se apresentou depois de um biochoque, né? Depois dessa dor. E sim, se conecta com esse olhar também de Hammer, de que nós colapsamos uma informação para reparar uma grande dor, né? Que é um processo, a doença como um processo reparador. E eu ouso em falar, né? Aí é uma ousadia mesmo eu falo que sou espírito velho é difícil de lidar, né, gente? Vocês sabem disso. Nós somos tudo meio rebelde, né? Mas eu ouso em falar que não se faz necessária a doença, nem para reparar. Eu costumo dizer que nós concebemos a necessidade de uma doença, ainda que seja para uma reparação, mas não se precisa passar por nenhum sofrimento para que haja um outro nível de consciência. Sim, isso pode acontecer, ok? E aí é um caminho belíssimo de autocura, né? É um caminho belíssimo de autocura, mas nós estamos exatamente, talvez, vivenciando um chamado. Fala que é um ponto de transmutação, né? Um ponto de mutação, como diz o I Ching, um chamado de revisitarmos o que se faz necessário, o que acreditamos que precisa ser, né? E quando eu falo que a doença ela é uma reparação, eu trago íncito a informação de que é preciso adoecer para ir além, né? Então, eu sinto que nós estamos revisitando esse conceito também, né? Aonde em mim acredita que precisa adoecer? E eu te falo também de uma história pessoal minha. Eu tive um momento em que eu comecei a sentir uma dor no meu seio, uma dor forte no meu seio. Eu estava numa formação de psicoterapia reencarnacionista na época. E aí, nessa formação, eu passei por uma vivência e a espiritualidade me falou assim: será que você precisa mesmo manifestar isso na tua mama? Não tem outra maneira de se aprender, né? Além de algo que vai vir a sua mama, né? Vai irromper na tua mama. E eu tinha certeza, assim, era uma voz que me falava, ó, presta atenção, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo na tua mama, tal. E naquela hora eu fui muito convincente no comando de consciência. Eu posso transmutar, eu posso acessar outros níveis de consciência sem a doença, vivendo em abundância, né? Na bem-aventurança de viver. E aí talvez isso me fez me doar mais ainda, me aprofundar mais nas minhas pesquisas e ir além mesmo, para que eu conseguisse gerir isso dentro de mim. Eu falo que tudo começou por mim, né? Eu que fui o meu laboratório mesmo, minha investigação. E então eu acredito que nós precisamos revisitar essa concepção também de que se faz necessário, né? E porque senão a gente vai continuar colapsando, né? E manifestando a miséria, a escassez, a dor e tudo que está aí, né, aos olhos cegos da nossa mente, né? A nossa mente ainda está distorcida nesses conceitos, mas que é muito interessante, assim. E a medicina germânica merece toda a nossa reverência. Hammer Hum. é um ícone do que ele fez, é um grande missionário, corajoso que enfrentou uma indústria da doença, né? E para enfrentar a indústria da doença tem que ter muito peito, né? E ele foi alguém muito iluminado.
E ele fala muito da epigenética também, né? Fala muito da epigenética. Uhum. Exatamente, exatamente. Da Ok, simpleza muito genômica. obrigada. Eu que agradeço. Gratidão. Obrigado, Márcia. Catilce, eu vou te fazer uma última pergunta aqui da minha parte. Depois eu vou passar para a Meire Akemi, que era em nome do Instituto, e como foi ela que te convidou, ela vai fazer o nosso agradecimento, e aí a gente volta com você para você fechar a noite, e já vou te fazer um pedido. Se você conseguir fechar nos dando uma senha de consciência, eu agradeço. Eu não fui o único que gostou disso, teve gente escrevendo no chat. Depois eu vou te mandar, inclusive, o chat para você poder ver que muita gente escreveu ali, para a Solange Ah, também, legal, tá? legal. Mas eu quero te fazer duas perguntas em uma, na verdade. Todo esse teu conhecimento, todo esse estudo, tudo que vocês trabalham no Instituto Calel, qual é a base dele? Qual a origem dele? Teosofia, enfim, né? A essência desse teu estudo qual é? E aonde você colocaria nesse teu conhecimento a constelação? Hum. Tudo começou com uma tese de doutorado. Na verdade, eu fiz um doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais com a saúde integrativa como direção, né? E nesse doutorado eu fui reunindo bibliografias que falavam de ciência e de espiritualidade. Então, eu comungo de muitos olhares, né? Então, assim, a filosofia oriental, para mim, é um fundamento muito importante, né? E é interessante a tua pergunta, porque eu sou tão eclética nas minhas leituras que eu tenho até dificuldade de falar o fundamento, né? Mas eu sinto que o que mais me motiva, o que mais me conduz e me impulsiona é a nossa natureza divina. Eu não sei rotular aonde isso se enquadra, né? Mas eu sempre senti que nós somos mais do que dizem que somos. E isso me emociona, né? Isso me emociona. Porque nós ficamos muito aquém, né? Muito aquém daquilo que somos em verdade. Isso gera muito sofrimento, né? Isso gera muita miserabilidade, muita escassez e muito sofrimento. Então, eu sinto que estamos todos sendo convidados, independentemente do que se segue, né, em termos literários, mas a revisitar essa concepção da nossa natureza, né? A partir do momento que nós fomos colocados como um pedaço de carne que pensa, houve um grande retrocesso no setor integral, né? Então, porque uma máquina que pensa, ela se robotiza, ela se programa como querem. Mas nós não somos uma máquina, nós somos uma vibração, nós somos vida, né? Nós somos consciência. E não existe separação de espírito e matéria, talvez isso para mim seja um fundamento muito forte, né? Eu trabalho muito com esse olhar da unicidade. Então, o que é que estamos separando? O que é inseparável, né? O espírito e matéria. Eu falo que espírito é matéria, matéria é espírito, e é tempo de acordar o corpo, né? O método que eu trabalho é o método Ser em Comum, que é uma canalização minha, tanto das minhas pesquisas, dos meus estudos, e ali eu trabalho muito a espiritualidade e transcendência do corpo, né? E porque nós acabamos nos separando do corpo e passamos a polarizar isso, né? Ou é espírito ou é matéria, né? E gerou um processo de radicalização. E é tempo de chegar a esse caminho do meio, de unicidade, de que espírito é matéria, matéria é espírito, e ir além do aparente, né? Para alcançarmos nossa essência tão linda, tão brilhante e tão formidável, né? Como deuses que somos. Perfeito. E a constelação, aonde entra na tua... Uma das minhas formações é constelação familiar. É uma das minhas formações, então eu também sou consteladora, tenho a formação em psicogenealogia,
né, que é onde a Meire me conheceu. Eu sou da Escola Liz, né, a minha sócia é da psicogenealogia, então a gente tem muito esse olhar sistêmico, tá? Talvez a única diferença do meu olhar para o sistêmico seja que eu não enxergo a separatividade. Então, quando eu falo da nossa ancestralidade, daqueles que vieram antes de nós, eu costumo falar sobre fractais de alma, né? Que todos eles vibram em mim, todos eles sou eu e eu estou em todos eles, né? Então, talvez só essa perspectiva, mas as constelações, ao meu ponto de vista, elas têm uma belíssima contribuição. Estão contribuindo através de Bert Hellinger de maneira formidável, incrível, para muitas curas que estão acontecendo em campos sistêmicos. Graças a Deus. É uma bênção. Miriam Kemi, por favor. Meu, o que que eu vou falar, né? Nem tem. Querida, eu acho que nem precisa. Só de ver esses rostinhos, esses olhos brilhando, o nosso coração quentinho, sabe? Pulsando assim. E assim, as sementinhas que você lançou aqui já tá mais do que feito. Gratidão imensa em nome do Mais Atitude por vir até nós, né? E trazer tanto conhecimento. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo Eu te obrigada. agradeço os teus bons olhos. Agradeço o nosso reencontro e teus bons olhos, e teu convite amoroso e tua confiança. Gratidão por me apresentar essa egrégora bendita. Gratidão imensa. O Renato pediu para deixar uma senha de consciência, né, Renato? Foi. E sabe o que me veio? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí a pergunta para nós é: quem é o nosso Senhor? Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quem é o nosso Senhor? Que o nosso Senhor possa ser a consciência de ser, o eu sou, na sua integridade, pois nada nos falta, pois tudo já temos. E precisamos animar a bênção que somos, a acordar a bênção que somos, para continuarmos nessa jornada, contribuindo com o amor, com a ordem amorosa, que é a lei regente. E é assim que eu parto deste princípio, que a lei é amor, que Deus é íncito, é imanente, é interior, e essa condição nos pede para irmos além e para acreditarmos na nossa potência humana e divina, que é a comunhão dos céus na terra, né? Nós somos a conjunção, nós somos a constelação que reúne céus e terra, e temos muito a fazer a partir deste conceito. Temos muito a multiplicar a partir dessa concepção. Gratidão, meus queridos, pelo carinho, gratidão pela paciência, pela presença amorosa. Gratidão imensa. Tenho certeza que temos muito a compartilhar e aprender um com os outros, que essa troca é muito bonita. E essa troca é essencial. É essencial. Gratidão. Você entrega a senha e explica como chegou na senha, né? Isso é muito bom. Você pode se considerar uma pessoa de mais atitude, né? Que Porque lindo. há muito tempo eu não via um servir tão bem praticado e colocado como nessa noite. O propósito do Mais Atitude, né? E nós temos a nossa senha de consciência, né? Que é o nosso propósito, diz assim: a fraternidade nos inspira a agir para servir, contribuindo para um mundo mais humano. E o que você fez hoje foi isso, né? Você agiu, serviu e contribuiu para um mundo mais humano. Que a gente possa merecer receber mais pessoas como você. Você não imagina, como você falou, no coração de todos aqui, eu tenho certeza disso. Nos honrará muito se você puder compartilhar um pouquinho
desse teu trabalho no grupo, porque eu já vi que muita gente vai querer te seguir, vai querer te conhecer mais, né? Muitíssimo obrigado mesmo, de coração, por aceitar estar aqui conosco. As nossas portas estão abertas. Eu sei que você é lotada de compromisso, mas quando tiver um espaço na sua agenda, tanto para assistir uma noite conosco, como para fazer um novo bate-papo no futuro, ou uma vibração, as portas estão abertas, tá? Tem convite eterno. Eu agradeço e fico muito feliz de ouvir essa palavra. O servir é a palavra mestra do Instituto Calel. O servir, né? Que o ser nos tome e possamos caminhar pela vida a partir dele. É uma palavra que eu tenho uma gratidão, uma reverência gigante. Então, você já me deu uma outra senha de consciência aí das nossas conexões e eu sou muito grata. Eu vou mandar para o grupo, com a tua permissão, os cursos que estão disponíveis pelo Instituto Calel, que são pelo YouTube, que, né, inclusive tem o Você é o Placebo, tem a Arte de Fazer Milagres do Paul Pierce, e tem em andamento o Poder Meta-Humano, que está acontecendo toda quinta-feira de manhã, do Deepak Chopra, né, e tantas outras coisas que a gente compartilha ali, eu vou colocar para vocês. Quem sentir no Compartilha aí coração, no seja bem-vindo. Instagram, né, as tuas mídias sociais para o pessoal. Você tem muito para entregar, muito. Com certeza, nós recebemos um presente essa noite com a tua vinda. Obrigado, Meire, né, por convidá-la. Foi lindo de ver a emoção nos seus olhos, a emoção nos olhos de alguns que conversaram contigo. Foi evidentemente uma noite abençoada. Gratidão. Eu que te agradeço. Muita luz a todos nós. Todo mundo na galeria aí para a gente se despedir. Gente, Boa muito noite a todos. obrigado pela participação de todos mais uma vez. Essa turma iluminada aí, sem palavras, um beijo no Sem coração. palavras, verdade. Gratidão. Muita luz. Obrigado, Até mais Renata. Boa tarde. noite, Obrigado. gratidão. Boa Beijo a noite. todo mundo. Obrigado. Maravilha. Boa noite a todos. Eu vou mandar Boa noite, pessoal. Obrigado, Renato. para vocês, tá? Boa Um noite. beijo. Boa noite a todos. Boa noite, gratidão.